né? Porque o tema é muito sério, né? A tecnologia está aí, mas a gente precisa aprender a lidar com ela, né? De forma consciente. Então, a missão, eu vou falar rapidinho aí antes de entrar no tema, né? Como o Sérgio sugeriu. A nossa missão dentro do Instituto Delete, tá? A gente faz um atendimento gratuito todas as sextas-feiras, então, dentro da UFRJ, na Praia Vermelha, toda sexta-feira, de 8 às 10, a gente faz atendimento gratuito. Agora, em função da pandemia, está mais restrito, né, obviamente, e a gente surgiu lá fazendo pesquisas, ou seja, um grupo de pesquisadores de mestrado, doutorado, que se interessaram pelo assunto, e cada um pesquisando um tema, né? Então, algumas pessoas pesquisando games online, eu pesquisando mídia social, outra pesquisando aplicativos, outro pesquisando celular e internet, por aí vai. A gente depois começou a fazer tratamentos gratuitos, suporte clínico junto com os psicólogos e psiquiatras, e a gente percebeu que mais do que tratar, a gente deveria prevenir, né? Então, a gente começou um trabalho de educação e conscientização para capacitar a sociedade, as empresas, as escolas, dentro desse uso consciente digital, que a gente vai falar um pouco, né? A gente aqui, a gente fala que a gente não é contra a tecnologia. A gente é a favor da tecnologia. Hoje em dia, o celular, ele é uma realidade, a gente depende do celular para se comunicar com a família, para eventualmente comprar alguma coisa, de repente pedir algum alimento pelo iFood, mandar um e-mail, por aí vai. Mas o problema não é a tecnologia em si, né? O problema é o uso que a gente faz dela. E a gente diz que a tecnologia ela serve para 3 coisas, tá? Encurtar a distância, nutrir relação humana ou otimizar o tempo, né? Quando você usa uma torradeira, quando você usa um carro, você está encurtando distância, né? Ou você está otimizando o tempo. Você pega, de repente, o WhatsApp, manda foto do filho para o avô, para a avó, você está nutrindo a relação humana. Mas a tecnologia, quando mal utilizada, ela faz exatamente o efeito contrário. Ao invés dela otimizar o tempo, ela gera prejuízo no tempo. Não sei se algum de vocês já teve aquela sensação de falar assim, eu vou entrar aqui no WhatsApp para mandar uma mensagem para alguém. Aí daqui a pouco você entra, começa a ler um monte de mensagem dos grupos, e aí você fala assim, caramba, o que eu vim fazer aqui mesmo? Né? Quer dizer, um negócio que servia para otimizar o teu tempo, se mal administrado, gera prejuízo no tempo. Encurtar a distância, né? Quer dizer, é aquela cena comum das pessoas sentadas dentro de um restaurante ou dentro de casa, ao redor da mesa, e tá todo mundo nos seus celulares, né? Quer dizer, você está se aproximando de quem está longe, mas você está se distanciando de quem está perto, né? E nutrir relação humana, quer dizer, aquela sensação de, às vezes, a esposa ou marido tem o Facebook, aí alguém curte uma foto ou comenta, e você fala, pô, mas quem comentou, quem curtiu, gera ciúmes, gera irritação, gera discussão, né? Negócio que serviria para o bem, quando mal administrado, gera um efeito de relação humana, prejuízo nos relacionamentos, né? E aí, basicamente, aqui algumas das coisas que a gente fez, eu não vou me alongar, tá? Mas a gente publicou aí, hoje já são mais de 5 livros, então tem um livro científico, tem um livro para crianças de cartilha digital, que depois a gente pode deixar acessível aí com vocês, um livro de etiqueta digital que ele tem mais de 300 dicas de como utilizar a tecnologia de forma consciente, né? Tem ergonomia digital e tem o que a gente fala aí de previsões humanos 2030. Qual é a previsão que a gente faz da tecnologia nos próximos 10 anos, né? E quando a gente olha para o futuro, se a gente não fizer nada, ele é muito mais preocupante. Existe uma coisa que nos próximos 10 anos, o celular ocupou a nossa vida nos últimos 20 anos. Nos próximos 10 anos, se fala muito de internet das coisas. Ou seja, vai estar tudo conectado. A geladeira vai estar conectada e vai te avisar quantos ovos faltam para você comprar num clique só, né? O sapato vai estar conectado, o carro vai estar conectado, vai estar tudo conectado. Então, se a gente não tiver vigilância, não for atento para um uso consciente, vai gerar muito prejuízo na nossa vida, tá? E aí, quer dizer, a internet ela vem transformando a sociedade, né? E o Facebook é hoje uma das redes mais acessadas do mundo, né? Então, o Brasil, para quem não sabe, é o 4º país
com o número de cadastros no Facebook, tá? A gente tem mais de 130 milhões de usuários ativos no Facebook, tá? E aqui do lado tem uma pesquisa que a gente fez, na verdade não foi a gente, foi uma pesquisa feita aí por outra empresa, uma consultoria, que perguntava o seguinte: o que você estaria disposto a abrir mão para manter a internet por um ano? 78% das pessoas falaram GPS, 24% carro, 8% banho, 59% chocolate, 43% exercício, 12% sexo, 60% café. Então, quer dizer, a internet hoje ela é um serviço básico, né? Ela é igual luz, é igual água, porque é através dela que a gente se relaciona, né? É igual o telefone há 50 anos atrás, hoje é a internet, né? E as redes sociais, elas revolucionaram o mundo e a dinâmica das relações, tá? Então, tem aqui alguns exemplos de coisas, mas a gente passa mais de 48 horas de atividades em menos de um dia. Vai falar, pô, mas como assim, né? Um dia tem 24 horas. Através da internet hoje, a gente se tornou multitarefa. Então, se a gente colocasse todas as coisas que a gente faz de forma linear no tempo, uma coisa depois da outra, hoje a gente está falando no celular, dirigindo, o que é um problema, né? A gente vai falar disso, colocando a torrada na torradeira. Se você fizesse essas coisas de forma sequencial, daria 48, daria 2 dias em um dia. A gente faz 2 dias de atividade em um dia. Quer dizer, o quanto a gente está presente nas nossas atividades, né? 1/3 dos relacionamentos hoje vem através de mídias sociais, sejam relacionamentos de trabalho, sejam relacionamentos afetivos ou amizade, né? Em menos de um minuto, a gente tem de 4 milhões de curtidas no Facebook. Ou seja, as mídias sociais e a internet mudaram a forma de se relacionar no mundo, né? E essa foto aí que a gente está vendo de fundo é uma foto cada vez mais comum, né? Quer dizer, as pessoas estão sentadas à mesa, jantando, mas elas não estão ali, né? Elas não estão interagindo. A gente tem observado mudanças psicológicas e comportamentais devido ao uso abusivo, tá? Que mudanças são essas? São mudanças que a gente observou ao longo desses mais de 10 anos aí de atendimentos, relatos clínicos, né, no Instituto Delete, desde problemas psicológicos, né, conflitos sociais, famílias que brigam, a esposa que briga com o marido, o chefe que briga com o funcionário, perda de rendimento, pessoas que relatam que não conseguiram concluir o ensino médio ou a faculdade, ou que foram mandados embora do seu trabalho porque, de alguma forma, perdi o foco. Acidente de trânsito é incrível, mas se compara o texting, que é você dirigir e olhar para o celular, ele é equivalente a mais de 5 copos de cerveja. Hoje, o maior número de acidentes de trânsito não é mais pela bebida, é por conta do celular, né? Inclusive acidentes fatais, problemas físicos, quer dizer, a gente tem percebido que crianças hoje em dia têm relatado problema de lesão de esforço repetitivo na mão por conta de digitar, que a gente chama de pescoço de texto, de tanto ficar olhando para baixo, cria um problema na coluna, né? Ou, eventualmente, problema de hérnia de disco, que eram problemas mais de adultos, crianças já relatando isso. A gente percebe crianças tomando ansiolítico, remédio de ansiedade ou depressão, né? Então, aqui estão poucos de relatos reais, né? Gente sofrendo cyberbullying no colégio, gente que não desgruda do celular, reunião que dura muito tempo, que as pessoas não estão concentradas no que deveriam fazer, gente que fica triste porque tem pouca curtida no Facebook ou no Instagram, o filho que acorda e está conectado no computador, no game, e começa até a ter prejuízos de higiene, quer dizer, ele acorda, não escova os dentes, não toma banho, não senta à mesa, almoça do lado do computador, né? Pessoas, o que a gente chama aí de sonambulismo digital, pessoas que ficam navegando no Facebook até tarde e aí relatam que não tem um padrão de sono adequado, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá? E aí algumas de diagnósticos que surgiram, né, a partir desses estudos, nomofobia é o nome que a gente chama de no mobile phobia, o medo de ficar desconectado, sem celular ou sem internet. As pessoas relatam, muitas vezes, ansiedade, tremedeira,
nervosismo. Efeito Google, a dificuldade de você armazenar coisas no cérebro, porque você, hoje em dia, está se tornando preguiçoso, né? Antigamente, a gente guardava o telefone das pessoas, a gente sabia como chegar nas ruas. Hoje em dia, a gente coloca lá o Waze, o GPS, tem o número, tudo, o que absolutamente não é um problema, tá? A tecnologia está aí para servir a gente, mas a gente deveria ocupar esse tempo através de outras coisas, e a gente está se tornando preguiçoso. A depressão do Facebook, pessoas que relatam que são mais tristes do que os próprios amigos, porque a gente vive uma relação onde parece que a vida dos outros é melhor do que a gente, né? Porque no Instagram, no Facebook, está todo mundo feliz, né? Está todo mundo com dinheiro, está todo mundo, os relacionamentos são perfeitos, as fotos são perfeitas, porque as pessoas colocam editores de imagem, né? Pessoas que relatam aí o síndrome do toque fantasma, quer dizer, o cérebro parece que o telefone está tocando e você tira o celular do bolso, mas ele não está tocando, né? Ou parece que está vibrando. E aí, quer dizer, afinal, por que tantas pessoas acessam o Facebook ou o Instagram? Por que isso aparentemente gera tanto prazer, né? Tem uma pesquisa feita fora que fala que falar de si gera prazer, tá? Então, as pessoas, numa conversa normal, elas falam de si mesmas em torno aí de 30% do tempo, né? Numa rede social, você fala de você 90% do tempo, né? Porque você posta uma foto tua, você fala de um filme que você viu, e isso você tem um feedback instantâneo, porque se você fizer isso meia-noite, alguém vai curtir, alguém vai comentar. Então, nessa pesquisa, se provou que falar de si gera uma sensação de prazer. O teu cérebro, ele tem um mecanismo de recompensa e gratificação quando você está falando de você mesmo. Só que quando você faz isso numa rede social, a tua recompensa é imediata, porque alguém comenta. Só que essa recompensa, ela não é sustentável a longo prazo, porque mais da metade das pessoas relatam serem mais infelizes do que os seus amigos, terem uma vida pior do que a dos seus amigos, porque você posta um prato que você fez ou uma viagem que você fez, isso te gera uma sensação, a gente chama de o hormônio, o quarteto fantástico, né? Tem 4 hormônios no corpo que são os hormônios do prazer, né? Endorfina, serotonina, ocitocina e eu esqueci o nome do outro. Dopamina. Dopamina, muito obrigado. E você falar de si gera prazer. Só que a gente cria um mecanismo de recompensa que ele não é sustentável, porque você olha na rede social, depois você vê outra foto de outra pessoa, você vê outra viagem, então você tem cada vez mais uma necessidade de postagem, de autopromoção, né? E existem pessoas que começam até a perseguir, ficam frustradas quando não tem o número de likes, de curtidas, né? Então, a gente vai falar um pouco aqui de dicas, né? E uma das dicas que a gente fala é que é importante disciplinar o nosso tempo, né? A tecnologia está aí, mas a tecnologia, quem decide quando usar e como usar, tem que ser a gente, né? Não tem que ser. Então, é importante disciplinar momentos de pausas, quer dizer, no almoço, ao longo da refeição, acordou, não deixar o celular de lado um pouco, né? Tem gente que, quando vai dormir, deita na cama. A cama é um lugar sagrado, é um lugar de descanso. O corpo precisa entender que quando a gente deita, aquele movimento de deitar e estar na horizontal é um movimento de você relaxar. E aí tem pessoas que falam assim, mas não é a mesma coisa que ler um livro ou assistir televisão. Eu estou deitado, eu estou assistindo televisão pelo celular, eu assisto Netflix e tal. Não tem problema fazer as tarefas pelo celular. O celular não é um vilão, né? Agora, quando você está dentro de casa e você quer tá se preparando para dormir, né? É igual você comer uma feijoada. Você não come uma feijoada e vai deitar. Você precisa fazer uma digestão. Então, a tua cabeça precisa desacelerar também. Ler um livro ou assistir uma televisão no sofá da tua sala é um estímulo passivo, né? Você está deitado, você está recebendo aquela informação. Se você está no celular
fazendo absolutamente a mesma atividade de ler alguma coisa ou de assistir um filme, o estímulo não é passivo, ele é ativo. Por quê? Primeiro, a tela está muito próxima do teu rosto. Segundo, a iluminação ela sai de dentro da tela. Né? Ao invés daquilo te ajudar a descansar, aquilo te ajuda, ela te acelera o metabolismo. Né? Tem até alguns estudos que falam que aquela luminosidade você deveria diminuir, que aquilo gera prejuízo, inclusive nos hormônios de sono. Né? E quando você está ali, mais importante, vendo o filme, daqui a pouco vem um e-mail, daqui a pouco vem um pop-up de uma curtida, alguma coisa, e aquilo você clica e vai te gerando interesse. Então, ao invés de te preparar para o sono, aquilo te gera um prejuízo. A mesma coisa, você acorda no meio da madrugada para beber água e ir no banheiro, o celular está do teu lado. Aí você vai ver que horas são. Se tiver uma mensagem, você já vai pegar o celular e já vai querer ver, né? Então, a gente precisa disciplinar o nosso tempo, os nossos momentos de pausa. Tem momentos que são sagrados na nossa vida, que a gente precisa conviver com quem está lhe dando o prazer da companhia, né? E a gente precisa compartilhar desse momento. E aí aqui a gente começa a entrar num tema que é mais importante, que, afinal de contas, né? Mas como é que é isso? Isso é quase que um negócio invisível, né? Porque se a pessoa ela bebe demais, passa da conta e está bêbada, ou é uma pessoa com dependência química de drogas e tal, é uma dependência que ela é mais visível, né? A dependência digital ela é mais silenciosa e ela é muito perigosa, tá? Então, como que a gente define uma dependência? Como que a gente sabe se a gente está dependente? Como que a gente sabe se alguém na família tem um problema, né? Basicamente, a gente diz o seguinte, a gente tem 3 estágios, tá? A gente tem o que a gente chama de uso consciente, e a gente tem o que a gente chama de uso abusivo e o que a gente chama de uso dependente, tá? Uso consciente é quando o virtual não atrapalha o real. Né? Quer dizer, você usa o seu celular, você se comunica através do WhatsApp, mas você senta na mesa, você deixa o celular de lado, você tem um bom padrão de sono, você não está esquecendo das coisas, né? Você dirige, não está utilizando o celular enquanto você está dirigindo, você está no culto, ou você está em algum lugar, você está priorizando aquele momento presente. Né? O uso abusivo acontece quando o virtual atrapalha o real. Né? Acho que cada um de nós aqui, em algum momento, já deve ter percebido, falando assim, caramba, eu estou aqui na mesa e eu não tô conversando com a minha esposa. Né? Eu estou num culto, eu estou num trabalho, eu estou aqui prestando atenção em outra coisa. Tem até tem um estudo que foi feito no Japão, que eles simularam mães andando com os filhos e olhando o celular. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram e trocaram a criança, né? E a mãe só ia perceber, é óbvio, se foi feito lá todo um experimento, a mãe só ia perceber quadras de distância. Ela olhava e falava assim, caramba, cadê o meu filho? Porque ela está tão concentrada no celular que é capaz de trocarem a criança dela enquanto ela está caminhando. Né? Alguns países multam se você está andando na rua atravessando a faixa de pedestre olhando o celular, porque isso é muito perigoso. Né? Então, o uso abusivo é quando o virtual atrapalha o real. Afinal de contas, quando que vem a dependência, né, que é o último estágio disso? É quando o virtual atrapalha o real e você perde o controle. Então, no uso abusivo, você está no carro e aí alguém que está do teu lado fala assim, pô, olha para o trânsito e tal. Você fala, caramba, desculpa, deixa o celular ali no console do carro. Ou a mulher, a esposa, o marido, no meio da refeição, fala, pô, deixa o celular de lado e tal. Ou o adolescente que está jogando videogame, você fala, vamos embora, vamos para o cinema, fecha isso aí. Ele tá bom, me dá mais um tempo, mas ele vai. Ele tem um uso abusivo. Ele precisa de orientação, mas ele não tem uma dependência. O que é a dependência? A dependência ela está associada a um nível de perda de controle e, em geral, associado a um transtorno primário, né? Ou seja, são pessoas que, além da dependência digital, começam a apresentar depressão, transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, né? Então, essas coisas acabam se misturando. E é quando o virtual atrapalha o real, mas você perde o controle. O que é perder o controle, né? Perder o controle é quando a pessoa começa a substituir, inclusive, as relações da vida real. Ou seja, o adolescente que joga o videogame, e só que a vida dele se tornou o próprio videogame. Você fala assim, vamos almoçar. Não, não saio do lado do videogame. Ele está almoçando do lado do videogame. Ou vamos no cinema. Não, não vai no cinema. Ou seja, ele começa a substituir os prazeres reais pelo virtual. A pessoa que está lá e posta uma foto,
e a curtida é mais importante do que a foto. Eu não sei o quanto de vocês já perceberam uma cena, seja num jogo de futebol, seja num show, seja em algum lugar que as pessoas estão, de repente, vendo um show, de repente, vendo uma partida de futebol, alguma coisa, e elas estão com o celular aqui em punho, mais preocupadas em capturar no celular ou vendo um pôr do sol. Às vezes você vê na praia as pessoas contemplando o pôr do sol, está todo mundo ali filmando e postando em tempo real. Tem um problema nisso? Não tem um problema nisso. Desde que o prazer real não seja substituído pelo prazer virtual. A partir do momento que a foto e a curtida do pôr do sol é mais importante do que o pôr do sol em si, começa a ter um problema, seja de uso abusivo, seja de uso dependente, né? Mas, afinal de contas, gente, essa linha aqui, ela é muito tênue, né? De novo, é uma dependência, é muito silencioso. Como que eu sei, então, se eu só tenho um uso abusivo e eu só preciso de uma orientação, ou como eu sei se eu preciso de um tratamento, né? O negócio se tornou muito mais sério. A gente definiu aqui 5 níveis de perda de controle, tá? Que medem essa dependência, tá? O primeiro é excitação e segurança, né? É quando a tecnologia começa a se tornar um refúgio exclusivo de prazer e de segurança. Eu já dei aqui alguns exemplos, né? A pessoa que está no WhatsApp porque não consegue ficar sozinha consigo mesma e precisa disso o tempo inteiro. Aquela coisa de manda um WhatsApp, a pessoa viu, mas não respondeu, você já fica nervoso, né? A excitação, no sentido de você posta uma foto, alguém tem que curtir. Relevância é quando é o quanto a tecnologia é relevante para você, né? Então, são pessoas que, por exemplo, eu já dei alguns exemplos também, tem relatos de crianças, por exemplo, que não vão para a casa do avô ou da avó porque a internet não funciona direito, né? Ou seja, a internet é mais relevante, começa a tornar um papel de relevância muito grande. Ou que eventualmente não quer sair de casa porque não vai ter o pacote de 4G, né? Então, quanto aquilo é muito relevante para você. Tolerância, o quanto você consegue tolerar a ficar desconectado, né? Então, tem gente que acorda, pega o celular. Tem gente que vai para o banheiro e está no celular no banheiro. Eventualmente entra dentro do banho e está com o celular, né? Abstinência é o que você sente quando você não está conectado. Tem gente que se torna irritado, ansioso, com medo, podendo ter depressão, ansiedade. Algumas mães e pais relatam que adolescentes que jogam videogame, muitas vezes quando você tenta cortar a internet, cortar o videogame, quebram a casa toda, um exemplo mais extremo, né? E por fim, conflitos na vida real. Né? Os exemplos que eu dei é o colaborador que briga com o gestor, é o marido que briga com a mulher, porque leu a mensagem, mas não respondeu na hora, ou porque alguém curtiu e quem é aquela pessoa, gera ciúme, gera irritação, enfim. Em geral, os 3 primeiros pilares aí, as pessoas acham que é absolutamente normal. As pessoas falam, não, mas eu posto a foto e eu acompanho a curtida porque é normal, aquilo me faz bem. Tem um problema? Não tem um problema. De novo, desde que a excitação da curtida não seja mais importante do que o momento. Em geral, os 2 últimos pilares é quando a pessoa percebe que tem um problema e que vai procurar uma ajuda profissional. Assim, pô, eu percebi que quando eu não estou conectado, eu fico ansioso, eu perco ar, eu fico irritado, né? Eu percebi que isso está gerando prejuízo no meu trabalho, no meu estudo, no relacionamento com a minha mulher, com o meu filho, né? E aí, gente, a gente fez uma pesquisa durante 4 anos, tá? Em mais de, aqui está em mais de 10 pessoas, tá errado, em mais de 10.000 pessoas, tá? Foram 10.000 pessoas pesquisadas em todo o país, tá? Em todos os estados do Brasil, e onde a gente queria responder 3 perguntas, né? Primeiro, afinal de contas, qual é o percentual dos dependentes, né? Como esse negócio hoje ele é grande, é pequeno, né? E como isso evoluiu nos últimos anos? Qual o perfil das pessoas com dependência? Mais adolescente, mulher, enfim. E tempo de uso, usar muito, define dependência ou não define dependência? Né? O problema é o tempo ou o problema é o como eu me conecto, né?
E aí, 3 em cada 10 pessoas apresentam uso abusivo ou dependente, tá? Então, da amostra que a gente pesquisou, da amostra válida, né, cerca aí de 24%, isso foi uns 3 anos atrás, né? Se a gente fizer esse estudo agora, provavelmente o percentual vai dar maior, né? 30% das pessoas relatam. E como é que a gente fez essa pesquisa? A gente aplicou um questionário pela internet, onde a gente avaliava o nível de dependência a partir de um instrumento validado cientificamente, tá? E é onde a gente validava aqueles pilares que eu comentei. Então, 3 em cada 10 apresentam uso abusivo ou dependente, tá? O que é maior hoje do que é o alcoolismo, tá? E esse número ele vem aumentando. Se você olhar aqui o vermelhinho, os 4% viraram 5%, quer dizer, um crescimento de quase 40% em 4 anos, né? Em 3 anos, aí, se pegar aí de 15 para 18. Então, o primeiro achado que a gente viu é assim, esse negócio não é pequeno, esse negócio é grande e é sério e vem aumentando, tá? Aí, quando a gente pergunta assim, tá, mas afinal, como é que isso se divide aí por idade, né? Se a gente olhar até 18 anos aqui, nota que essa barrinha aqui clara é o uso consciente, azul escuro é o uso abusivo e o vermelho é o uso dependente. Esses dois blocos aqui, dependente e uso abusivo, tem um problema, né? Na média, a gente está aqui na população em torno de 28% com problema. Nota que quando a gente olha até 18 anos, esse negócio aqui passa 35% praticamente, 29%, os 24 viram 29%, os 4 viram 5%, né? E vão caindo conforme a idade. Então, o percentual de dependência e uso abusivo entre os jovens, ele acaba sendo maior, tá? Mas existe um problema em todas as idades, tá? Quando a gente vê estado civil, a gente vê que solteiros aqui acaba tendo um prejuízo maior do que casados, divorciados. Viúvos aqui, a amostra foi muito pequena, então a gente até desconsiderou esse dado, tá? Quando a gente olha abertura por escolaridade, a gente vê que o ensino pessoas que concluíram o ensino básico, ou seja, existe uma relação inversamente proporcional. Quanto maior a escolaridade, menor a dependência, né? Ou seja, maior os usuários conscientes, né? E aí poderia falar assim, tá bom, mas é porque tem mais jovens dentro do ensino básico e tal. A gente, quando você abre por idade, tudo, a gente vê que isso é uma verdade, né? Aqui, renda, quando você fala assim, tá, como é que é em relação à renda, né? Menor renda, maior renda. A gente percebe que existe uma predominância menor em relação à renda também. Talvez porque, a gente não sabe o porquê, mas talvez porque, como as pessoas ficam mais dentro de casa e acabam usando o celular e a internet como fonte de lazer, né? Aquilo pode gerar algum prejuízo de substituição em relação a outras coisas, né? Aí a gente fez uma outra pergunta que quer dizer tempo de tela, mas afinal, quanto mais tempo a pessoa fica, maiores os dependentes, você vê o seguinte, de fato, o tempo de tela, ele puxa, né, o nível de dependência, que é 11%, né? Mas a gente percebeu que existiam dependentes que eram dependentes, né, ou seja, tinham todos os sintomas com menos de 2 horas. Então, o fato de usar muito deve gerar um alerta. Mas existem pessoas que usam muito, né? Que está aqui, ó, 47% usam mais de 10 horas por dia e tem um uso consciente. É gente que, de repente, usa o celular para trabalhar ou como lazer, mas consegue desconectar. Assim como existe o contrário, existe gente que usa pouco, mas tem um uso dependente. Então, existe um sinal de alerta, mas não existe uma relação de causalidade direta, tá? A gente pesquisou também sedentarismo, né? Afinal de contas, será que existe uma relação com as pessoas que usam demais? Elas podem estar com obesidade, desnutrição e tal. A gente viu que não existe, tá, uma relação direta, tá? Quando a gente analisa. E aí, gente, a reflexão que a gente faz, afinal, a gente trouxe aqui um monte de informação, né?
E a pergunta que vocês devem estar se fazendo é assim, tá bom, mas e aí, o que que a gente faz com isso tudo, né? A gente, como eu falei, né, a gente divide lá a abordagem de duas formas, né? As pessoas que... Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que é importante. As pessoas que têm um uso consciente, essas pessoas não têm que fazer nada, o virtual não atrapalha o real. As pessoas que têm um uso abusivo, a gente basicamente faz uma orientação, né? E o uso dependente precisa da ajuda de um profissional. Então, se vocês perceberam que existem amigos ou familiares, enfim, gente que se identifica com essa questão da dependência, precisa de uma ajuda, de um psicólogo, um psiquiatra. A gente faz esse trabalho voluntário, gratuito, dentro do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, ali na Praia Vermelha, próxima ali ao Shopping Rio Sul. E o uso abusivo tem algumas dicas. Eu queria falar aqui de algumas dicas, eu já falei de algumas, né? Mas acho que é importante reforçar outras, né? Então, assim, a primeira coisa que eu falo defina os momentos de pausa, né? Os momentos de pausa são os momentos da refeição, são os momentos que você está no trabalho, são os momentos que você está estudando, são os momentos que você está se preparando para dormir. A gente fala que, em geral, até 2 horas antes, a gente deveria começar a se desconectar. Tá? Ou seja, 2 horas antes, a gente precisa começar a se desconectar dos nossos aparelhos. O que é se desconectar? Botar no silencioso, botar no vibracol, eventualmente botar ali no modo avião, né? Mas tem problema, eu vejo televisão para dormir de novo. Televisão não é um problema, um estímulo passivo, mas o celular é um estímulo ativo. Então, é importante a gente começar a se desconectar. Existe uma coisa que é o sonambulismo digital, né? As pessoas que basicamente ficam conectadas até muito tarde, acordam e se sentem cansadas, né? A outra coisa que é super importante é definir que existem... a gente controla o nosso tempo, né? Então, assim, o fato de ter enviado uma mensagem ou ter recebido uma mensagem não significa que você precisa responder naquela hora, né? Se for urgente, é importante ligar, né? Porque não necessariamente a pessoa está disponível. A pessoa pode estar dirigindo, a pessoa pode estar cozinhando, a pessoa pode estar trabalhando, fazendo alguma coisa, né? Outra coisa que é super importante, né? Quer dizer, existe uma coisa da vaidade e do ego, né? Da autopromoção nas redes sociais, que existe até uma piada que falam, né? Tem um vídeo que foi feito que era uma piada que a pessoa ela estava andando, né? E aí de repente ela viu uma situação de uma pessoa em situação de morando na rua, né? Uma pessoa um morador de rua. E de repente ela estava andando e olhou e falou assim: "Caramba, João, você estudou comigo? O que você está fazendo aqui na rua? O que aconteceu com a sua vida, sua família e tal?" Aí ele falou: "Pois é, a crise me pegou e tal, eu não tive mais como manter a minha casa, enfim, acabei me separando da minha mulher e hoje eu vivo aqui nessa situação, né, de morador de rua." Aí ele falou assim: "Mas João, eu vi que você ontem estava postando que você estava no restaurante e tinha viajado, estava na Alemanha e tal." Ele falou assim: "Não, não, mas aquilo ali é minha vida virtual. Na minha vida virtual está tudo ótimo, está tudo bem, né? A minha vida real é que tá difícil, né?" É óbvio, isso é uma piada, é uma história, né? Mas é uma história que ela hoje em dia ela é muito real, né? O que a gente percebe que existem casos, inclusive, de pessoas que relatam suicídio ou casos extremos de pessoas buscando aí a selfie perfeita, né? Pessoas que têm medo hoje em dia de envelhecer, de mostrar da vida real, a vida como é, né? E a tecnologia ela é um refúgio perfeito
para isso, né? Porque ela está ali no sentido de você pode ser quem você é, você pode ser quem você quiser ser. A gente brinca que no mundo a gente teve 3 momentos, né? O momento do ser, quando a gente valorizava o que você era de verdade, as relações, né? Depois veio o momento com a relação com a Revolução Industrial, que foi o momento do ter. As pessoas queriam acumular, né, adquirir as coisas, e ter passou a ser mais importante do que ser. Então, mais importante do que a relação da família era a casa que você morava, eram os bens que você possuía. E a gente brinca que hoje em dia a gente está no momento do parecer. Não importa mais quem você é ou o que você tem. Importa o que você aparenta, o que você representa para a sociedade, a sua persona digital, né? O que você posta. O que você posta tem mais valor, eventualmente, do que a tua vida real. E na vida real, todo mundo tem dor de barriga, todo mundo tem problema de relacionamento, dinheiro às vezes falta, mas no mundo virtual isso não existe, né? Porque, obviamente, as pessoas ali querem fazer um recorte da realidade para mostrar para os outros, né? Então, é importante a gente perceber que o que é postado é só um recorte da realidade, né? Então, gente, eu falo demais, né? Eu acho que eu queria também reservar um tempo aqui para receber aí os feedbacks de vocês e abrir aí também aí conforme aí a moderação do Sérgio, né? Para perguntas, né? E estou à disposição aqui, tá? De novo, eu acho que esse é um tema muito sério, é um tema silencioso, porque se a gente hoje, né, a sociedade, a gente brinca que a gente levou muitos anos para a sociedade evoluir em termos aí de cigarro, de bebida, né? Antigamente as pessoas dentro de um restaurante, de uma mesa do lado da outra, as pessoas estavam fumando um cigarro, pessoas dentro do avião fumando cigarro. E o mundo evoluiu e percebeu que aquilo gera prejuízo, né? A gente via na televisão as pessoas fumando, né? E hoje em dia existe toda uma regulamentação que não permite que na televisão as pessoas apareçam fumando, ou que você vincule a marca do cigarro a um festival. Antigamente tinha um free jazz, né? Então, o mundo evoluiu para isso. O mundo evoluiu para a bebida. Hoje em dia a gente tem a lei seca, né? Então, hoje, quando a gente vê uma pessoa fumando dentro de um ambiente fechado, ou uma pessoa dirigindo, olhando, bebendo, a gente acha aquilo um absurdo. A gente fala, pô, como assim? Mas quando a gente olha alguém dirigindo, e às vezes a gente está dentro do carro, às vezes é um parente, é um filho, ou a gente está fazendo isso, o nosso filho está do nosso lado, né? A gente é mais, a gente é mais compreensivo, né, nesse sentido. E a gente não pode ser, né? Porque isso é uma dependência silenciosa, né? Então a gente precisa começar a ser mais rédea curta nesse negócio. E aí a gente aprendeu que não adianta dizer para não usar, não vou mais usar o celular. O celular está aí, mas existem momentos que a gente precisa sim disciplinar o uso. É o que a gente chama do uso consciente, tá? Ok, Eduardo, muito obrigado. Vamos continuar agora para as perguntas. Eu só queria fazer uma observação que ficou muito latente em mim enquanto você falava, que Jesus nos libertou para sermos livres, termos autogoverno, autodomínio, nos libertou do poder do pecado, e agora eu vejo que nós nos tornamos escravos, né, das mídias sociais. Então, eu, Pedro, agora, que abra o seu microfone e possa, colocando as perguntas, se você tem alguma pergunta e ainda não colocou, por favor, escrever no chat, e o Pedro vai estar fazendo essa seleção das perguntas para o Eduardo poder continuar a nos ministrar. Pedro, está com o microfone aberto? Por enquanto, a gente está com uma pergunta só, que é pedindo exemplos práticos de como podemos conscientizar adolescentes e crianças. Excelente, excelente pergunta. Vocês estão me ouvindo? Agora, bom, eu não ouvi. Tá.
Excelente pergunta, tá? Obrigado pela pergunta. Eu vou dar alguns exemplos práticos e dizer como conscientizar, né? É muito comum, por exemplo, adolescentes que chegam até a gente porque a mãe ou o pai relatam um problema e o adolescente fala, não tem um problema, eu só gosto de jogar online, ou eu gosto de ficar em casa e eu fico no computador, porque eu me relaciono e tal. Até aí não tem um problema. E, em geral, a gente Eduardo, só percebe... um minutinho, por favor. Eduardo, só um minutinho, por favor. Por gentileza, você pode parar de compartilhar um minuto só para a gente poder ver você, fica mais Claro, simpático, professor. Só... Isso, pronto. obrigado, Eduardo. Maravilha, obrigado. Então, é muito comum chegarem até a gente e as pessoas, por exemplo, um adolescente que ele é muito tímido, né? E até aí não tem problema nenhum, a timidez é um traço da personalidade, e é muito comum as pessoas tímidas usarem um pouco celular, computador como um escudo, porque elas conseguem se expressar, conversar com os outros sem ter aquele enfrentamento da timidez e tal. E isso não tem problema nenhum. Qual é o problema? O problema é quando, por exemplo, você o que é um gatilho positivo, que é você usar o celular e a internet para falar com as pessoas, quando você começa a substituir as relações na vida real. Então, você deixa de sair, deixa de ir no cinema, os teus amigos são todos virtuais, né? E aí, o que era um traço de timidez vira isolamento e vira fobia social, né? E aí, cada vez mais vai ladeira abaixo, né? E aí, então, esse é um exemplo prático de um exemplo de quando a tecnologia é um gatilho positivo e é usada para o bem, e de repente ela começa a ser um gatilho negativo, né? Outro exemplo, né? Tinha uma mulher, por exemplo, que ela relatava que ela tinha um problema de hérnia de disco e ela teve uma crise que ela não conseguiu andar e aí ela começou a ter síndrome de pânico porque ela não conseguia sair de casa porque ela tinha medo de ter uma crise e ficar incapacitada de andar e ter que pedir ajuda e tal. E aí ela começou a usar o celular como uma forma dela, não, mas eu saio de casa, eu tenho um celular, e aí qualquer coisa eu ligo para os parentes, amigos e tal. E aquilo permitiu, então, foi um gatilho positivo, permitiu que ela, de certa forma, enfrentasse o pânico dela. Quando ela curou a hérnia de disco e ela já não tinha um problema de sair de casa ou de pânico, ainda assim, ela levava 2 celulares, 2 chips, 3 chips, trocava bateria para ver se conectava, para ver se não estava conectado, né? Ou seja, virou um gatilho negativo. Um outro exemplo, eu tive assistindo o jogo do Brasil na Copa do Mundo, no estádio, e quando eu levantei no meio do jogo para ir para o banheiro, eu fiquei assustado. Eles colocaram aqueles carregadores móveis, né, na parte de trás ali do estádio, com a quantidade de pessoas que estavam carregando o celular. E o jogo, elas pagaram o ingresso para assistir o jogo do Brasil, mas elas estavam mais preocupadas em estarem com bateria do celular para estarem postando ou falando com alguém, né? E aí, quer dizer, então eu dei alguns exemplos e como a gente orientar, né, crianças e adolescentes. Já falei algumas coisas aqui, quer dizer, a questão de disciplinar o tempo, a questão de que mídia social não é um recorte da realidade, para a gente não acreditar em tudo que é postado, especialmente agora em tempos de eleição, né? A gente sabe que existe também um problema aí das fake news e tal. Mas tem uma dica que eu queria dar, que é o seguinte: muitas vezes a gente usa a tecnologia como uma babá eletrônica, né? Assim, a criança nasceu, aí a gente, olha que bonitinho, ele já usa o celular e está ali teclando, e aí ele vai na televisão e puxa a televisão como se estivesse teclando e tal. Existem alguns aspectos, a gente recomenda que em 2 anos não tenha um contato livre com a tecnologia. Você não entregue um celular, um tablet, um notebook na mão de uma criança. 2 Instagram, anos, né?
Alguns especialistas falam de 2 a 4, outros falam de 2. Existe algum estudo sobre identidade fakes utilizados por adolescentes, tipo o Dix do Instagram? Algum estudo sobre identidades fakes utilizados por adolescentes, tipo o Dix do Instagram. Eu não conheço, tá, o estudo, mas eu já li algumas reportagens que falam de perfis fakes, quer dizer, pessoas que... Mas eu acho que pior do que o perfil fake é um caso exagerado, né? Alguém criou um perfil fake, né? E muitas vezes cria um perfil fake para fazer o cyberbullying no colégio. Na minha época, o cyberbullying era uma coisa dentro da sala de aula. Hoje o cyberbullying é um negócio muito mais danoso, porque você posta uma coisa numa rede social, aquilo você potencializa, né? É igual... Uma vez um repórter me perguntou isso, né? Ele falou assim, mas não é a mesma coisa, o ser humano é o mesmo, mas o meio é diferente, né? Antigamente, se alguém te dava um apelido dentro da tua sala de aula, ficava dentro da tua sala de aula, eventualmente ia para a rua e tal, que era um bullying, né? O cyberbullying, você potencializa isso ao máximo. Por quê? Porque, na verdade, quando você posta uma coisa, é igual você pegar um outdoor na rua ou botar um carro de som e começar a gritar, espalhar, porque aquilo reverbera, aquilo potencializa. Tem casos de suicídios de crianças e adolescentes que fazem isso, né? Então, a gente precisa estar muito vigilante, tá? Eu brinco que a internet, na minha época de criança, minha mãe falava assim, meu filho, vai brincar na praça, cuidado, não aceita bala de estranho, não pega carona de estranho, etc, etc. Hoje em dia, as crianças e adolescentes estão dentro de casa, né? E se a gente não tiver cuidado, pode ter um perfil fake, né? O que a gente fala aí de pedofilia e tal, e tem um perfil de uma criança que está conversando com o nosso filho, que é uma outra criança, mas no fundo está interessado em outras coisas, né? Pedofilia é crime. Então, existem alguns artifícios, até tecnológicos, de firewall, de você bloquear alguns sites, ou de você, particularmente, eu recomendo que mídia social, depois de uns 10 anos, você comece a ter mídia social a partir de uns 14. Mas as outras crianças do colégio têm. Então, se é para ter, você precisa ter o acesso à senha, você precisa regular isso, tá? Então, esse tema é muito sério, gente. Acho que alguém fez outra pergunta aí. Pessoal, a próxima pergunta aqui, Eduardo, é sobre uma membro aqui que tem um filho que se trata na IPUB, onde você trabalha. Inclusive, ele tem uma consulta amanhã com sua psiquiatra. E a pergunta é se é possível conseguir consulta amanhã para esse caso de excesso de uso do celular. Olha, depois... Legal. Legal saber que tem alguém que já... Eu não sei quem que é a pessoa, se deve ser alguém. É a Ana Lúcia, é a coordenadora que está à frente lá dos atendimentos, tá? Eu hoje faço esse trabalho de forma voluntária, né? Então eu não estou lá todas as sextas-feiras. Na verdade, é um outro grupo que vai. Eu fiquei fazendo isso durante 3 anos, enquanto eu fazia a pesquisa. E hoje eu faço uma outra abordagem através de, enfim, palestras, mediações, etc. Eu recomendo que ela, eu não sei se ela tem o telefone, tá, de quem é a pessoa que atende, né? Mas eu recomendo que ela, enfim, mande um WhatsApp ou ligue para a pessoa e aí cheque. Se tiver alguma dificuldade, eu posso ajudar a fazer a ponte e tentar aqui num grupo que a gente tem, tá? Então... Perfeito. Tem tudo aqui já. Obrigado, Eduardo. Obrigado você. Posso passar para a próxima aqui? Se assistir filme no celular na cama não é o mesmo que TV no quarto antes de dormir. Legal, boa pergunta. Então, a gente percebeu que não, tá? Por quê? Porque, de novo, quando você está assistindo televisão, primeiro que você tem uma distância da televisão.
Então, tem a questão da própria luminosidade, que você precisa de uma distância mínima. Segundo, você está em posição passiva, né? Você está normalmente deitado, sentado. Quando você está lendo o celular, o teu celular ele recebe e-mail, ele recebe o WhatsApp, ele recebe um pop-up do Instagram de alguém que curtiu alguma coisa. Então, ainda que você esteja assistindo um filme, ele vai popar outras coisas. Seria a mesma coisa se você desabilitasse as outras funções, tá? E assistisse o filme no celular, mas ainda assim a gente vem percebendo prejuízos, por exemplo, de visão, né? É incrível, principalmente agora em tempos de pandemia ou até antes, o relato, quando você conversa com especialistas, oftalmologistas e tal, eles relatam que o número de pessoas com problema de visão aumentou muito. Por quê? Porque você está com isso aqui, ó. Você está olhando a tela aqui, né? Então, você está lendo a letra curtinha, você está forçando a tua vista, né? Então, sob a ótica de saúde mental, né, e física, ver uma televisão ela é mais aconselhada do que olhar o celular. A tela do celular é pequena e ela é um estímulo ativo, tá? Obrigado mais uma vez, Eduardo. A próxima aqui é: qual o tempo saudável ou recomendado de utilização das mídias sociais ao longo do dia? Tá. Não existe um tempo saudável, né? Como a gente viu na pesquisa, não é o tempo que define dependência, tá? Então, tem gente que trabalha, exemplo, jornalista. Jornalista trabalha conectado o tempo inteiro, né? Ou, eventualmente, você está sozinho, está na tua hora de lazer. Você pode estar conectado ali, olhando, etc. Então, o problema não está no tempo. O problema está no como, né? A gente já falou um pouco aqui sobre isso. Então, assim, o como se relaciona é mais importante do quanto você se relaciona, tá? Então, se você se relaciona muito tempo, mas você consegue ter um uso consciente, definir os seus momentos de pausa, privilegiar as relações reais quando você está no almoço, ou seja, usar a tecnologia, a ferramenta para o bem, não tem absolutamente um problema, né? Agora, quando você passa muito tempo e você começa a perceber prejuízos relacionais, eventualmente prejuízos de até higiene, como a gente comentou, né? Acorda, está no celular, não vai escovar os dentes, não vai tomar o café da manhã na mesa e tal, não toma banho, está com pijama, que está ali no computador, você já tem que ficar mais vigilante, atento. Pode ser, sim, um sintoma da dependência, né? Perfeito, Eduardo. A próxima que a gente tem aqui é uma bem direta também, é se a pós em neurociência já retornou na FRJ, pois havia sido suspensa. Olha, eu não sei dizer, eu vou ficar devendo essa, porque, enfim, como eu já me formei há algum tempo, eu não sei dizer, mas se quiser depois me mandar um e-mail, as duas pessoas que perguntaram, eu deixei aí o último slide era o meu telefone e o meu WhatsApp, meu telefone com WhatsApp e o meu e-mail, tá? Então, se quiser depois me perguntar, meu e-mail é guedes.dudu@gmail.com, tá? Guedes, 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 Tudu, né, o apelido de Eduardo, @gmail.com. Vocês me mandam que eu mando aqui no grupo que eu me informo, tá? Beleza, muito obrigado, Eduardo. Dudu, né? Então, a próxima aqui é se existe algum estudo sobre identidades fakes utilizadas para adolescentes. Essa a gente já, acho que pularam um fio aí. A próxima é: qual a idade recomendada para que crianças se utilizem de celulares e de redes sociais? Então, eu estava falando nisso, assim, crianças, a gente fala, alguns estudos de medicina de fora, falam que menos de 2 anos não deveria ter acesso ao celular. É muito importante o desenvolvimento cognitivo e também dos sentidos, né? Do paladar, do olfato, da adição, de olhar. Apesar de um celular, uma tecnologia também desenvolve algumas coisas de game, de lógica, etc., é o exemplo que eu estava falando da babá eletrônica, né? Muitas vezes a gente dá um celular para uma criança porque é mais cômodo, é quase que terceirizar a educação, falar, tá bom, tá reclamando, eu vou dar o celular, o tablet, vai ver galinha pintadinha, né? Mas aí, não, aí chega um momento que fala assim, caramba, mas a criança não sai do celular,
Bom, você que deu no momento da babá eletrônica, né? Então, até 2 anos, a gente acha que não deveria ter contato. De 2 para frente, é óbvio, não deveria ter contato, é assim, tá no trânsito, viajou e tal, quer botar um filme, beleza. Mas ele não deveria ter acesso para ele ficar zapeando ali, teclando, tá? Ou seja, deveria ser assim, botei o filme, mal comparando, né, os contemporâneos aqui, os mais, enfim, os mais experientes, vou falar assim. Na minha época, por exemplo, pai e mãe regulavam um pouco o horário da televisão, né? Falava assim, você tem horário de televisão, você tem um horário de estudo, etc. Então, falando em idade, 2 anos a gente acha, até 2 anos, que deveria ter o mínimo acesso possível. Se tiver acesso, tem que ser na mão de um adulto. De 2 para cima, é a mesma coisa, na mão de um adulto, tá? E aí, eu acho que tem que controlar muito essa questão de o adolescente ou a criança. O adolescente, tudo bem, mas a criança ter a própria página, a própria rede de amigos, é um tema muito delicado, até pela pedofilia que a gente falou, tá? Então, a gente não aconselha que seja um acesso irrestrito. Tem 8 anos, todo mundo do colégio tem lá a página dela e está tudo bem. Não, não está tudo bem. É como se você estivesse autorizando a tua filha a sair de casa, pegar um ônibus e andar sozinha na rua, né? Porque no momento que você dá a internet, dá acesso, você está permitindo isso. Tem como fugir disso? Não, não tem como fugir. Mas a gente tem que disciplinar e tem que estar vigilante, tá? Beleza, Eduardo. A próxima aqui é se pessoas procuram ajuda para atendimento na FRJ espontaneamente ou se elas são levadas pelo familiar. Olha, em geral, crianças e adolescentes são muito levados pelo familiar, tá? Então, a gente tem 2 públicos, eu diria. Adolescentes aí que vêm levado por amigo, pai, mãe, tia, enfim. E pessoas que vão espontaneamente, né? E, em geral, a gente percebe, é o que eu falei, tem aqueles 5 pilares, né? Excitação, relevância, tolerância, conflitos na vida real e abstinência. Em geral, as pessoas percebem um problema quando começam a perceber conflito na vida real, fala, pô, perdi meu emprego porque eu estou conectado, não largava o Instagram, ou eu perdi a minha mulher, ou a minha mulher está brigando comigo, ou meu marido, né? Ou o estudo não vai bem aqui, eu não terminei a faculdade por isso, ou abstinência, eu estou ficando irritado, estou ficando ansioso, eu estou nervoso, né? Então, tem os 2 casos e, em geral, procuram ajuda quando já estão num estágio mais avançado, né? Por isso que a prevenção e a conscientização, essa conversa aqui é tão importante. Perfeito. A última pergunta aqui, por enquanto, né? Se a criança de até 2 anos pode desenvolver algum tipo de autismo com excesso de contato com a TV. Olha, não tenho nenhuma evidência disso, tá? Não tenho nenhuma evidência de. Eu não tenho nenhuma evidência, tá? Então, teria que pesquisar se existe algum estudo de correlação. Não sei dizer aqui agora. Perfeito. Então, Pessoal, esse é o último aí. foi a última, Pedro. Entrou mais uma aqui nesse último minuto. Se podemos afirmar que o médio prazo seremos prejudicados na área do esporte por falta de jovens e crianças praticando, porque eles trocam o esporte pelo smartphone. É uma boa pergunta e um bom ponto também que eu deixei de falar. Obrigado, Nivaldo, pela oportunidade de trazer o assunto. Essa questão do sedentarismo, e por isso que a gente pesquisou aqui, tá? Se existe uma relação e tal, ela é muito séria, porque isso vem lá desde os primórdios, né? Antigamente, a gente, para se alimentar, precisava caçar, né? Veio a geladeira é um problema? Não é um problema, né? De novo, a tecnologia permite a gente otimizar o tempo, mas é otimizar o tempo para fazer as coisas que são essenciais e relevantes e importantes na nossa vida, né? A partir do momento que a gente começa a se tornar preguiçoso, a gente tem os efeitos colaterais, né? E a gente percebe, sim, que existe um número, principalmente entre adolescentes, de pessoas com nível de sedentarismo muito alto, né?
E, de novo, por isso que é tão importante a gente privilegiar as relações na vida real, tá? E aí tem talvez uma dica de ouro que eu tenha deixado aqui para o final, mas que talvez seja mais importante, tá? A gente percebe que muitas vezes o pai, a primeira pergunta que a gente faz, eu durante muito tempo fiz a moderação de um grupo lá, né, na UFRJ e tal, quando eu estava fazendo a minha pesquisa. E a primeira pergunta que eu fazia nas pessoas que vinham era assim: como é que é a dinâmica da casa, né? O pai e a mãe estão trazendo o filho, aí ele não larga a internet, o computador, está jogando. Como é que é a dinâmica da casa? Me conta um dia de semana, um fim de semana, como é que é? Vocês acordam, tomam café juntos, sentam à mesa, etc, etc. E a gente vê que muitas vezes o pai ou a mãe que reclamam do filho, eles não dão um exemplo, né? Quer dizer, eles estão ali sentados à mesa, ou estão fazendo alguma coisa, ou estão num show, ou estão numa viagem, ou estão em alguma coisa, e eles mesmos estão conectados. Então, de novo, estar conectado não é um problema, mas é um problema quando ele começa a gerar prejuízo nas relações, né? É aquilo que eu falei, a tecnologia serve para 3 coisas: encurtar a distância, nutrir relação humana ou otimizar o tempo. Se você entra no WhatsApp para mandar uma mensagem e esquece de mandar a mensagem porque você ficou 10 minutos lendo mensagem dos outros, você não otimizou o tempo, você prejudicou o teu tempo. Se você, ao invés de mandar uma foto do filho para o avô e a avó, para nutrir a relação humana de quem está longe, você gastou tempo olhando quem curtiu a foto da sua mulher, você está gerando um prejuízo relacional, né? Então, a tecnologia não é um problema, né? O problema não é estar conectado, o problema é substituir a vida real pela conexão, né? A vida acontece na vida real. A gente aqui fez durante um tempo uma campanha de engajamento, de pesquisa, onde a gente criou aí um mascote, o Deletinho, né? Ele é uma tecla Del humanizada, uma pessoa se veste de Deletinho, e a gente usa esse personagem para dar palestras, para fazer blitz da conscientização digital, né? Com um adesivo vermelho, um adesivo verde. A gente às vezes faz isso em shopping, etc. E a gente criou algumas frases que é assim: menos curtida e mais amizade, né? Menos like, mais amor, né? O mundo está precisando disso, né? De que adianta você ter tanto like, ou menos kkk e mais gargalhada? De que adianta você digitar tanto kkk? Você está sério, você está digitando kkk no celular, mas está sério, né? Então, a gente está precisando de vida real, sabe? E esse trabalho essa oportunidade da gente estar conversando aqui é tão importante. Agradeço mais uma vez aí ao Sérgio, ao tempo de vocês, né? Que dedicaram aí o tempo para estarem me ouvindo, né? Aí tão atentos, engajados, perguntando, né? E a gente faz isso por uma razão, porque a gente estudou isso durante muito tempo, foi pioneiro no Brasil e no mundo, e a gente entende que é um conhecimento que precisa ser multiplicado, né? Ele ainda é tudo muito novo, até entre os psicólogos e psiquiatras, alguns ligam para a gente e falam: pô, isso não se aprende hoje numa faculdade, pessoas, né, isso é tudo muito novo, né? E a gente fica muito feliz de compartilhar isso. Ok, muito obrigado, Eduardo, pelo seu tempo, pela sua atenção. Normalmente temos um tempo de oração onde a gente compartilha necessidades. Eu vou pedir hoje para cada um postar, por favor, nos seus grupos as necessidades de oração, para que o grupo esteja tratando. E eu gostaria de pedir também agora que hoje nós oremos pelo Eduardo e pela Vânia, que perdeu, foi hoje o evento do seu pai, que o Senhor esteja consolando seu coração e a família. E os demais pedidos eu peço, vocês, por favor, postem nos grupos de Igreja no Lar. Então, Eduardo, nós vamos orar por você, te abençoar, porque foi de grande valia, que o Senhor continue te fortalecendo. Nivaldo, por favor, abençoa o nosso irmão. Você está com o microfone fechado, Nivaldo? Antes de orar, Eduardo, muito obrigado por sua disposição também, não só a nossa de assistir, mas o preparo desse trabalho fenomenal que você transmitiu a nós servirá com toda certeza para a nossa vida, para tratarmos bem
por exemplo, nós que somos presbíteros, tratarmos com as nossas ovelhas, né? Instruirmos pais que tratem com seus filhos. A ferramenta ou o estudo que você deu ou a exposição que você fez não tem preço, meu amigo, tá? Um abraço, te felicito e em nome de todos aqui, que Deus traga mais luz, né? Para que você formalize isso em palavras para transmitir para nós. Muito obrigado por tudo. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos o Eduardo. Abençoamos, ó Pai, o seu ministério, Senhor, que é, ó Deus, de descobrir através de pesquisas, ó Senhor, em tantos lugares, ó Pai, e trazer para nós palavras como essas, ensinos profundos como esses, Senhor. Nós abençoamos a sua vida, abençoamos, ó Pai, o seu coração, a sua mente, Senhor, abençoamos o relacionamento dele com os outros profissionais, ó Pai, abençoamos a sua casa, abençoamos a sua vida como um todo, Pai, que nunca falte nada, que o Senhor seja a provisão da sua vida, Pai, da sua família, Senhor, e que a cada dia, Pai, o Senhor se revele mais a ele, ó Deus, sabendo que, acima de tudo isso, Pai, acima de todo esse estudo, acima de tudo, todos os nossos costumes, ó Pai, aquilo que tem moldado as nossas vidas neste mundo, ó Pai, está o Senhor. Está um relacionamento íntimo e pessoal contigo, ó Pai, que é, ó Deus, o que realmente vale nas nossas vidas, Pai. Que o Eduardo, Senhor, seja tremendamente abençoado pelo Senhor, ó Pai. Tudo que está no teu coração para ele, em nome de Jesus, que o Senhor compartilhe com ele e ele desfrute de tudo isso, ó Pai. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos por sua vida. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pai amado, eu quero colocar a família da Vânia, agora diante de Ti, Senhor, eu quero mais uma vez, Espírito Santo, que o Senhor esteja consolando a todos, dando a revelação, Senhor, de que todos nós temos um tempo pequeno, breve aqui nessa terra, Pai, mas o que conta mesmo é o que nós investimos na nossa eternidade. Por isso, hoje, em especial, nós estamos trazendo esse assunto. Todos nós, um dia, queremos nos encontrar contigo na eternidade. Então, Pai, eu te abençoo a Vânia, abençoo os seus familiares, para que todos sejam consolados com a verdade e a realidade da vida. Obrigado. E mais uma vez, Eduardo, obrigado, e obrigado a todos pelo tempo, foi um tempo tremendo. Obrigada, Eduardo. Estaremos sempre na última quinta-feira do mês, às 8h30, trazendo um assunto relevante, né, e de interesse de todos. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, Eduardo. Um abraço forte. Tchau, tchau, gente. Feliz noite a todos. Amém, amém. Tchau, tchau. Muito bom, obrigada.